oração? Vamos fazer uma oração nesse momento, para que o Senhor toque nos nossos corações. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos, Senhor, aqui diante da Tua presença. Glórias nós te damos e graças nós te damos, porque nos permitiu estar aqui essa noite, Senhor. Deus, nesse momento eu peço que o Senhor venha estar tocando cada coração, Senhor. Abrindo os nossos corações, abrindo os corações das crianças, dos pais. Ajude-nos, Senhor, a escutarmos a Tua voz e recebermos do Senhor este presente que o Senhor nos preparou. Pai, eu peço, toque em cada um de nós. Não permita, Senhor, que a distração e a inquietação tomem os nossos corações. Ajude-nos, pois precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Vencendo pela fé. Todo mundo sofre, as crianças também sofrem. Todos nós temos batalhas. Às vezes as nossas batalhas podem ser físicas, como por exemplo, uma enfermidade, uma doença. Talvez a família não está bem unida, está tendo brigas entre irmãos, entre os pais. Ou talvez as nossas emoções nós estamos um pouco tristes, um pouco com medo. Ou talvez a nossa fé não está tão forte, a nossa relação com Deus não está tão forte. Então todos nós batalhamos, todos nós enfrentamos guerras. As crianças enfrentam guerras, as crianças, elas também são seres humanos. Às vezes a gente trata as crianças como se elas fossem outros serizinhos. Não, elas são seres humanos. E assim como nós, jovens, os papais, assim como nós temos a nossa mente, corpo, alma, tudo bonitinho, tem todas as nossas guerras, as crianças também têm. E para as crianças ainda é mais complexo, porque elas estão no processo de formação. E é por isso que é importante que o papai, que a mamãe, que o irmão mais velho esteja atento para ajudar nesse processo. Vencendo pela fé. Mas o que é fé? A irmã de Naluz, ela falou no texto de Hebreus, que é um texto maravilhoso. Hebreus, capítulo 11, eu vou ler o versículo 1, que diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, a fé é ter certeza de algo que a gente está esperando. Vocês vão entender, vamos chegar lá. E agora preste atenção, adultos, porque aqui está a chave. É preciso que vocês entendam isso, que nós entendamos isso para poder passar em casa. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Como ter a convicção de algo que você não está vendo? Se eu passar esse microfone para essa mão, vocês podem dizer que eu passei, porque vocês viram, não é? É? Eu passei? Vocês viram. Mas como ter certeza de algo que eu não vi? Aí entra Deus na história. Porque a fé, ela não é nossa, ela não vem de nós. Nós não conseguimos produzir fé. Fé é um dom de Deus, como diz a Bíblia. Fé é um presente de Deus. E por que Ele nos deu esse presente? Para que nós consigamos vencer as nossas batalhas aqui. Na Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é por meio da fé que nós acreditamos que Deus existe, e é também por meio da fé que, ao acreditarmos que Ele existe, Ele nos recompensa. Ou seja, para que nós consigamos receber as vitórias que Deus preparou para cada um de nós, só a fé pode nos garantir isso. E se a nossa fé está baixa, se a nossa fé está fraca, precisamos começar a partir de hoje pedir que o Senhor venha estar aumentando a nossa fé. A Bíblia também diz que a fé vem a partir do ouvir a palavra de Deus. Então hoje vocês estão ouvindo a palavra de Deus. E hoje Deus quer fazer crescer, brotar no coração de cada um a fé. Lembra que eu falei que todos nós aqui temos as nossas guerras? Antes de falar sobre isso, eu quero falar uma última coisa, e aqui é a chave para os pais. Fé não é apenas acreditar. A gente fala assim, fé
Eu tenho fé, eu acredito em Deus. Fé não é apenas acreditar. Fé é acreditar e agir. Quando Pedro, ele estava no mar, vocês já ouviram essa história? Pedro, ele estava no mar, ele tentou pegar peixe, ele tentou pescar, mas nenhum peixinho veio para a rede dele. Quando ele veio para a praia, ele falou com Jesus. Jesus viu que ele não tinha pegado peixe, e aí Jesus fala: Pedro, volte, lance a rede, que os peixes virão. Não foi assim? Lembra dessa história? Vocês lembram dessa história? O que acontece? O que Pedro falou? Sob a tua palavra, eu lançarei a rede. Pedro acreditou na palavra de Jesus, mas ele não só acreditou. O que ele fez? Ele agiu. Ele lançou a rede. Ele lançou a rede. E é da mesma forma que a gente vai vencer as nossas batalhas. A primeira batalha que eu quero falar com vocês nessa noite, e que as crianças também sentem, que é o medo. Vencendo o medo pela fé. Quem já sentiu medo? Quem sente medo? Eu sinto. Eu sinto. Todos nós sentimos medos. Papai e mamãe, não finge que vocês também têm medo. Tem medo que eu sei. Papai e mamãe também têm medo. Todos nós temos medos. Mas como vencer o medo? Isso é importante, criançada. Porque quando eu estou com medo, o Senhor me faz lembrar da palavra dele. Lá em Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Então, criançada, quando vocês sentirem medo, seja do que for, seja o medo que vocês estiverem sentindo, medo do escuro, medo do amiguinho te bater, medo de alguma coisa, qualquer medo que vocês sentirem, lembrem-se que vocês não precisam temer, que vocês não precisam ter medo. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus de vocês. Ele disse para vocês não se assustarem, porque Ele está com vocês. Pais, mães, preste atenção aqui. Criançada, quando vocês sentirem medo, vocês precisam dizer: eu não devo ter medo, eu não temo, porque Deus está comigo. Ele disse isso para mim. E por que eu estou falando que as crianças precisam dizer? Lembra que a fé não é só crer, a fé também é agir. Papai e mamãe, preste atenção nisso, porque vocês vão ajudar a desenvolver isso nos seus filhos. É assim que vocês vão poder desenvolver a fé nos seus filhos. Hoje, na minha idade, já na juventude, né? Já passou a fase da infância, mas hoje na juventude, o quão importante é ter aprendido a orar sob a palavra. Porque hoje, quando eu estou com medo, criançada, quando eu sinto medo, eu começo a declarar com a Bíblia: não temas, não temas porque eu sou contigo. Disse Deus, eu não posso temer, porque na Bíblia diz que eu não preciso temer. Ensine os seus filhos. Eu não sei se muitos aqui devem ter vivenciado isso. Muitos aqui, os mais velhos, eu ainda peguei. Eu espero não ser a última geração, porque eu espero que os papais passem isso para as próximas gerações. Do culto infantil e do culto antes de dormir, de ter que aprender, lembra da caixinha de promessas, ter que aprender os versículos, ter que decorar os versículos. Tem muitos aqui me olhando que eu tenho certeza que aprendeu a decorar versículos. E por que é importante decorar versículos? Porque nós precisamos estar munidos, estar cheios de armas espirituais, balas espirituais, no bom sentido, para quê? Para vencer o inimigo. E na hora que vir o medo, a gente vai declarar essa palavra, e o medo vai fugir, o medo ele vai embora. Então, criançada, lembrem-se sempre, a palavra de Deus disse que vocês não precisam temer, porque Deus está com vocês. E toda vez que o medo bater na porta de vocês, digam para o medo ouvir: eu não tenho medo, porque Deus está comigo. Papai e mamãe, lembre de criar esse hábito no seu filho. A segunda guerra que eu quero falar para vocês é vencendo a solidão pela fé. Tem vezes que a gente se sente sozinho, não é? Parece que ninguém entende a gente. Parece que ninguém consegue sentir o que a gente está sentindo. A gente consegue vencer essa solidão pela fé. Sabe por quê? Porque lá em Deuteronômio 31:8 diz assim:
O Senhor é quem irá à sua frente. Ele estará com você. Não o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado. Criançada, quando vocês se sentirem sozinhos, quando parecer que não tem nenhum amigo para você, quando você se sentir sozinho, lembrem-se, Deus não abandonou nenhum de vocês. E toda vez que você se sentir sozinho, diga bem alto: Deus não me abandonou, Deus está comigo, Ele é o meu amigo, Ele está comigo. Papai e mamãe, fale esses textos para os seus filhos e ensine esses textos para os seus filhos, porque na hora que eles se sentirem sozinhos e quando vocês não perceberem, eles vão começar a exercitar a fé. Lembra? A fé ela vem pelo ouvir. Agora para os pais, a fé vem pelo ouvir, e a fé sem obras ela é morta, ou seja, a fé sem ação ela é morta. A fé no seu original, lá quando você vai pegar, lá agora para os pais, lá do hebraico é isso, é crer e agir. Então as crianças precisam ser educadas a agir, a crer na palavra e proferir a palavra, porque a solidão ela vai também sair. Quando vocês se sentirem sozinhas, lembrem-se que vocês não estão sozinhas, que Deus não abandonou vocês, porque a palavra dele diz isso. E cante, louve, assim como vocês louvaram nessa noite. Porque na palavra de Deus também diz que no meio do louvor, Deus se faz presente. E vocês têm uma capacidade muito maior do que a nossa, do que os nossos pais, de fazerem Deus se aproximar, de fazer Deus fazer presença. Lembrem-se disso. Guardem isso no coraçãozinho de vocês. Talvez vocês não consigam entender tudo agora, e é por isso que os pais precisam estar atentos, porque é eles que vão reforçar isso todos os dias na cabecinha da criança. Mas lembrem-se sempre, Deus não abandona nenhum de vocês. E louvem ao Senhor, porque Ele ama demais, demais, demais vocês. Outra guerra que a gente precisa vencer, vencendo a insegurança pela fé. Quantas vezes a gente se sente, em criançada, a gente se sente incapaz? Parece que aquela atividade de matemática a gente não vai conseguir fazer. É ou não é? Todo mundo já passou por isso. Se não foi matemática, foi português. Alguma coisa foi. Por favor, você não é perfeito. Não é verdade? Não tem aquela atividade que parece que você não vai conseguir fazer? Às vezes a gente se acha feio, feia, incapaz. Pois é. A palavra de Deus diz lá em Gênesis que nós fomos criados à imagem de Deus. Criançada, Deus é feio? Não. Deus, Ele não tem capacidade? Não. E se você foi feito à imagem de Deus, você é feio? Não. Você é incapaz? Não. Lembrem-se sempre disso. Vocês foram feitos à imagem de Deus. Vocês têm capacidade, sim, de realizar as coisas que Deus coloca na mão de vocês. Deus tem coisas incríveis para cada um de vocês. Deus tem sonhos e planos incríveis que vocês nem conseguem imaginar. E saibam, todos vocês são capazes de realizá-los. Todos vocês. Vocês, cada um de vocês, são lindos aos olhos do Senhor. Papai e mamãe, isso que eu quero falar é muito importante. As palavras, elas têm poder. E é por isso que eu vivo repetindo o quão importante é que coloquem na cabeça das crianças os textos para que elas falem. As palavras, elas são importantes. Às vezes, os pais, né, ou as pessoas que educam, às vezes se estressam e muitas vezes falam bobagem, né? Ah, essa criança não é capaz, ela não consegue. Sua feia. Tome cuidado com as palavras. Há pessoas que quando chegam à fase adulta ainda carregam marcas das palavras. Há testemunhos de pessoas que ficaram bem-sucedidas, adultas, mas que carregam marcas da infância por causa de palavras. O seu filho é a imagem de Deus, então reforce isso na cabeça dele. Papai e mamãe, esteja atento aos filhos. Esteja atento
a como o seu filho está se comportando, se ele está se sentindo inferior, inseguro para realizar alguma coisa, é nessa hora que você vai incentivá-lo e mostrar a palavra de Deus. Mostrar que eles são a imagem de Deus. O seu filho é a imagem de Deus. O seu filho é capacitado para realizar as coisas que Deus colocou para ele. Às vezes a gente pensa, eu sou de uma classe, economicamente mais baixa, meu filho não tem condição. O seu filho, se Deus quiser, ele tem condição. O seu filho tem condição de fazer coisas grandiosas, porque o seu filho foi colocado nesse mundo para fazer coisas grandiosas, porque o reino de Deus é a maior missão que a gente pode assumir. Grave isso no seu coração, papai e mamãe, e dedique o seu tempo para o seu filho, ensinando para ele a Bíblia e os textos, para que eles jamais se esqueçam dessas promessas que vão se realizar e podem se realizar, mas contanto que eles acreditem e professem, falem com a boca essas promessas. Eu também quero falar sobre a tristeza. Todos nós ficamos tristes às vezes, né? Então que a gente fica triste, a gente não entende o porquê. A gente só fica triste. Quem já passou por isso? Crianças e adultos. Que a gente fica triste e nem entende o porquê. Do nada você começa a ficar, tristezinho, como diz os adolescentes de hoje, na bad, assim fala. Começa a ficar tristezinho. Todos nós passamos por isso. E nós podemos vencer a tristeza. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força, diz a palavra de Deus. Toda vez que você se sentir triste, lembre-se que a alegria do Senhor é a tua força. E você vai dizer, quando você estiver triste, lá no seu cantinho, você vai dizer, eu não posso ficar triste, porque a alegria do Senhor é a minha força. E você vai começar a cantar. Você vai começar a cantar. Não importa se o vizinho vai ouvir, canta. É para o vizinho ouvir mesmo. Canta para Deus. E quando vocês menos esperarem, aquela tristeza vai sair. Não é invenção, não é fácil. Eu estou falando sério, a tristeza vai sair. E é isso que é fé. Quando você crê e você age, e as coisas acontecem. É assim que funciona, é o mecanismo da fé. Vencendo a tristeza pela fé. E por último, vencendo o pecado pela fé. Todo mundo peca. Não é só os adultos. Crianças também pecam. Por quê? Porque a gente é ser humano. Não é verdade? Quando a gente pensa de bater no amiguinho, quando Deus diz que não é pra gente ficar espalhando violência, a gente peca. Quando a gente pensa em responder a mamãe e o papai, e Deus diz pra gente honrar a mamãe e o papai, a gente peca. Não é? Quando a gente pega aquele lápis bonito do amigo e fica pra gente, quando ele não nos deu, a gente pecou, porque não é nosso, a gente pegou algo que não é nosso. Então, crianças também pecam. Mas é possível vencer o pecado? É. Por quê? Através da fé. Lembre, pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Quando você for fazer alguma coisa, você pensa, Jesus faria isso? Se você pensar, Jesus não faria isso, então eu não posso fazer. E como é que você vai vencer o pecado? Lembre-se que na palavra de Deus diz assim, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, nós precisamos ficar debaixo da vontade de Deus e resistir, não aceitar. E se nós não aceitarmos e resistirmos, a tentação, aquela vontade de fazer a coisa errada, ela vai embora. Mas a gente precisa lutar. E através do quê? Da fé. E como é que a gente consegue a fé? Ouvindo, como eu acabei de falar para vocês no texto bíblico, eu acabei de falar, e agora vocês acreditam e usem isso no dia de vocês. Toda vez que vir a vontade de fazer algo errado, vocês se seguram e falam, não, a palavra de Deus diz que eu devo resistir ao diabo. E ele vai fugir. Tá bom? Grava isso no coração. Papai e mamãe, ensine isso para os seus filhos. É possível a gente vencer o pecado. Jesus venceu o mundo. Jesus era Deus. Mas ele também estava como humano e ele foi tentado. Lembra todo mundo? Gente, mas essa história é extremamente conhecida. Eu duvido que exista um crente, até mesmo novo convertido, que não saiba desse texto lá de Mateus, quando fala sobre a tentação de Jesus no deserto.
E Jesus foi tentado. E como é que Jesus se livrou da tentação? Através da palavra. Ele exercitou a fé. Ele lembrou da palavra, porque quando o diabo disse para ele, pega essas pedras, transforma em pão, ele disse, nem só de pão vive o homem. Não sei se vocês sabem, mas nem só de pão vive o homem está no Velho Testamento, é um texto, está nas Escrituras. Tudo que Jesus foi respondendo estava nas Escrituras lá no Velho Testamento, que eram as Escrituras que eles tinham na época. Ou seja, Jesus exercitou a fé, ele acreditava na palavra de Deus, mas ele também proferiu as palavras contra o diabo que tentou ele. E é assim que a gente exercita e vive a fé. Então nós precisamos guardar isso em nossos corações. Criançada, é possível a gente vencer o medo, vencer a solidão, vencer a insegurança, vencer a tristeza, vencer o pecado. Tudo isso com o quê? Com a fé. A gente precisa acreditar na palavra de Deus e a gente precisa falar a palavra de Deus quando o mal bater na nossa porta. Tá bom? Guarda no seu coraçãozinho tudo que as professoras falarem, porque elas falam coisas riquíssimas, elas falam da palavra de Deus e vocês precisam guardar. Porque na hora que o mal bater na porta de vocês, é com essa arma que vocês vão vencer o mal. É com a palavra de Deus. Tá bom? Guardem isso no coração de vocês. E eu falo aqui, gente, no lugar de filha, né? Não sou mais criança, mas sou filha. E como filha, eu peço que os papais e as mamães se atentem para os seus filhos. Às vezes a gente fala, eu tenho que gastar tempo com meu filho. Não, não é gasto, é investimento. Porque é o maior investimento que você pode fazer o seu filho. A maior conquista que você pode ter o seu filho não é uma empresa renomada, não é uma promoção no trabalho, porque a empresa ela passa. Quando você morrer, ela vai passar. A promoção, você também vai deixar um dia de trabalhar. Só que quando você morrer, a sua marca, a sua descendência vai ficar. O seu legado vai ficar. E que legado você tem deixado? Que legado você tem deixado? Papai e mamãe, como vocês querem ser lembrados quando vocês partirem daqui? Eu vejo muitos pais falando sobre os seus pais. Nossa, meu pai e minha mãe deixou isso para mim. E o que vocês vão deixar para os seus filhos? Não há nada melhor do que deixar a palavra de Deus no coração dos seus filhos. Porque quando as guerras virem contra os seus filhos, eles vão estar munidos de ferramentas para vencer. Lembre, a fé é crer e obedecer, crer e agir. A gente precisa crer na palavra de Deus e agir sobre esta palavra. Eu peço a Deus que deixe essa reflexão nos vossos corações. Ela tem sido muito importante para mim. Sempre foi, mas nos últimos dias veio bem a calhar. Veio bem a calhar. E eu peço que o Espírito Santo guarde isso nos seus corações, no meu coração. E que o Senhor não permita que a chama se apague. Que essa chama que talvez está despertando nos corações de vocês hoje se apague. Agora lembre-se que Deus ele faz a parte dele, mas a gente também tem que fazer a nossa. Então a gente também tem que botar toda hora uma madeirinha, um galinho para poder atiçar ali, para poder manter o fogo aceso. Guarde isso no coração de vocês. Eu peço, por favor, guarde isso no coração de vocês. Porque os tempos estão difíceis. E as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens estão cada vez mais sem fundamento, sem base. Eu falo isso como jovem, que vejo tantos outros jovens sem base, sem fundamento, sem norte. Papai e mamãe, vocês são importantes nesse processo. Vocês são muito importantes. Vocês são os maiores presentes, os melhores amigos, os maiores anjos que Deus poderia colocar na vida dos nossos filhos. A gente sempre fala, a gente sempre ouve, Senhor, manda um anjo para me socorrer. Papai e mamãe, vocês são anjos de Deus na terra, na vida dos seus filhos. Aceite a missão e cumpra a sua missão.
Que quando chegar no dia final, você vai poder dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Se você não conseguiu realizar a missão na vida dos seus filhos, então alguma coisa não ficou bem feita. Com isso, eu agradeço a rica oportunidade, agradeço as crianças terem me ouvido com tanto carinho, prestaram atenção e responderam. Muito obrigada. E aos papais também, por ouvirem, né, de uma pessoa mais nova, baixinha. Mas obrigada por darem atenção. Deus abençoe a todos vocês.